8h21, Jornal Gente de volta para falarmos ainda sobre a situação do sul do país, né? Porque para além dos efeitos que nós estamos vendo, dessa catástrofe humana, existem impactos que vão atingir todo o país, inclusive em relação à economia, né? E isso foi bastante comentado ao longo dessa semana também. Foi uma semana em que a gente teve divulgação do IPCA, de mais uma vez, né, alta de preços, principalmente de alimentos. Isso porque nem sentimos os efeitos ainda, né, do aumento de preços de alimentos que podem aí ser impactados pelo sul do país. A gente está falando de produção de leite, de ovos, de frango e principalmente de arroz. O Rio Grande do Sul, se você não ouviu ao longo dessa semana, isso tem sido bastante dito, é responsável por 70% da produção de tudo que a gente consome aqui no Brasil. E não está claro ainda exatamente o que foi salvo, porque uma boa parte da safra já tinha sido colhida antes das enchentes, mas não há uma certeza se toda essa safra estava protegida nos galpões ou se acabou inundada e suja, contaminada também. E aí, motivado por isso, nessa semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um comentário a respeito dessa concentração de produção em algumas regiões do país, que foi esse daqui. Mais de 80% da produção de arroz do Brasil é no Rio Grande do Sul. Então, o que nós estamos agora propondo no próximo Plano Safra? Nós vamos criar um mecanismo de fazer com que os estados diversifiquem um pouco a sua produção. Ou seja, não fique uma cultura concentrada num estado só. Uhum. Então, em vez do estado produzir, vamos dizer, só arroz e milho, ele vai ampliar um pouco o seu cardápio de culturas. Se todos os estados ampliarem um pouco o cardápio de cultura, saírem da monocultura e ampliarem um pouco o cardápio de produção de alimentos, o Brasil é tão grande que, se acontecer um problema num estado, a produção dos outros compensa. Só que o Brasil é tão grande que tem condições climáticas absurdamente diferentes, né, Soninha, em cada região do país. Será que é possível? Vamos entender, ouvir aqui quem entende do assunto para falar sobre isso. O Elcio Guimarães, chefe-geral da Embrapa Arroz e Feijão, está aqui com a gente para falar sobre o assunto. Elcio, bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Ana, Pá, Sônia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Vamos lá, sobre então. Arroz, que é uma cultura tão importante para esse país. Né? Exato, arroz e feijão é um símbolo do Brasil, né? Como é que o senhor ouve essa fala do ministro? Isso é um plano possível? É um plano possível. Primeiramente, eu queria expressar a nossa solidariedade aí com o povo gaúcho, né? Nesse momento, tantas dificuldades que estão passando. O primeiro passo é estar com eles, ajudá-los a fazer as doações e estar presente. Claro. Em relação ao arroz e a fala do ministro, né, é uma fala que, neste momento, tem sentido, embora a gente precise contextualizar bem isso e entender como nós estamos em relação à produção do arroz nesse momento. Hoje, nós estamos numa situação, como você colocou aí no início, 70% da produção nacional vem do Rio Grande do Sul, 10% aí vem do estado vizinho, Santa Catarina, e o restante de outros estados brasileiros. Mas, particularmente no Rio Grande do Sul, hoje nós já temos, segundo a FEDEARROZ, uma estimativa de colheita acima de 84%, ou seja, restam por colher 16% desse arroz. A queda, a produtividade que a gente tem observado no arroz que já foi colhido está acima da média dos anos anteriores, né? Então, nós temos nesses 84% que foram colhidos uma produção total um pouco maior do que a que nós tínhamos na mesma área colhida do ano passado. Entretanto, esses 16% que não foram colhidos, a probabilidade de que tenhamos colheita nessa área é reduzida, embora toda ela não esteja concentrada na área que foi mais afetada, né, pelas enchentes no sul. Se você olhar o mapa do Rio Grande do Sul,
e tentar entender como é distribuída essa produção de arroz, nós temos 6 grandes regiões produtoras de arroz no Rio Grande do Sul, né? A principal delas está lá na fronteira oeste, onde a gente tem Uruguaiana, Alegrete, e essa região, pelo menos até o momento, não tinha sido a mais afetada e já tinha colhido a maior parte da sua área, né? Então, essa distribuição que tem dentro do estado, se você somar e diminuir, no final a gente espera uma queda total na produção, não tão grande quanto pode estar sendo desenhado. Nós precisamos, obviamente, dos dados para entender isso melhor, porque além da área colhida, nós vamos ter perda em arrozes que já estão nos armazéns, né, que também foram afetados, e essa estimativa não é fácil fazer nesse momento, mas é uma estimativa que precisa ser feita para a gente chegar à conclusão de quanto nós vamos precisar e se vamos precisar importar ou não. Porque o que o ministro Haddad falou é factível, né? Nós temos 20% da produção nacional, se você tirar Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que está distribuído em todos os demais estados, praticamente em todos os demais estados brasileiros. Obviamente, você tem aí estados como Tocantins, Mato Grosso, que são estados que têm uma área mais significativa de produção e também contribuem para a produção nacional. Nessas áreas, né, se você pegar essas duas que eu mencionei, Tocantins, próprio Goiás e Mato Grosso, nós temos a probabilidade da produção do arroz de terras altas, principalmente de um arroz de terras altas que pode entrar em sistemas irrigados por pivô, onde nós temos uma tecnologia bastante avançada, produtividades bem elevadas, e algumas vezes até similares às produtividades que são obtidas no Sul. Então, é possível, sim, pensar em diversificação, mas essa não deve ser uma medida pensada no momento de tanto sofrimento aí no Sul. É uma medida que deveria ser pensada em termos de estratégia nacional, a médio prazo, onde nós possamos ir buscando alternativas para o Sul. Nós sabemos que o Rio Grande do Sul, muitas dessas regiões produtoras, o arroz é a principal cultura e poucas são as alternativas agrícolas que existem para essas regiões dentro do Sul. Então, não é simplesmente para o gaúcho, tire o arroz, coloque outra coisa, porque esse arroz vai ser produzido em outra região do país. Não é muito fácil pensar dessa maneira. Já em outras regiões, principalmente quando a gente fala de arroz de terras altas, aí você está falando num sistema de produção onde esse arroz entra associado com soja, com outras culturas, como feijão, e aí sim você pode pensar em substituir ou colocar o arroz quando for demandado, quando os preços forem mais favoráveis. Então, é uma situação que sim é factível, mas eu gostaria de pensar nessa situação com um pouco mais calma e um pouco mais médio prazo e de maneira mais estratégica, e não no momento onde nós estamos com tanta preocupação assim com o Sul. E como eu disse, as perdas não estão, as sinalizações que nós temos é que essas perdas não estão ou não serão tão grandes assim. Ou seja, importar arroz nesse momento pode ser uma estratégia mais para acalmar o mercado, né? Mas não necessariamente é a melhor saída para o arroz no Brasil. Uhum. Por isso que eu te pergunto, Elcio, bem-vindo ao Jornal Gente, ao nosso programa. Obrigada por estar respondendo aqui, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. O Brasil está com deficiência na política de estoque regulador? Poderia ter menos necessidade de importar, por exemplo? A importação e exportação do arroz no Brasil é um fato histórico, né? O Brasil sempre, se você olhar os últimos anos, 10 anos, assim, sempre o Brasil exporta e importa, se a gente puder botar um número, vamos dizer, 1 milhão de toneladas, né? Dependendo aí de taxa de câmbio, de mercado, preços internos,
sempre existe essa flutuação e essa movimentação tanto de arroz que sai do Brasil como arroz que entra no Brasil. Então não é nenhuma novidade que o Brasil vai importar arroz, né, porque, como eu disse, ele já faz isso de maneira natural para regular o preço de mercado, e isso é feito não necessariamente pelo governo, é feito pelo próprio industrial brasileiro, que vê vantagens em determinados momentos em exportar ou importar o arroz. Essa, como disse, é uma forma natural de funcionamento do mercado. Entendi. Bom, vamos ver de fato se essa importação vai acontecer ou não. O decreto para isso já foi até publicado. A gente tem visto um movimento nos supermercados, a nossa reportagem até falou sobre isso aqui ontem, de limitar a venda de arroz. Mas é um movimento preventivo para evitar que as pessoas estoquem e acabe faltando. Não está faltando. Importante a gente botar a bola no chão nesse momento, acalmar as pessoas. Não há risco de que haja uma falta, pelo menos nesse primeiro momento. E se você for no mercado e ver que estão limitando, é justamente para evitar que alguém estoque e você que está tentando comprar fique sem, né? Então, vamos agir com calma, vamos agir com paciência nesse momento que é tão necessário, né, Sônia? Exatamente, Ana. E aproveitando para falar com o Elcio a respeito de preço. Qual vai ser o impacto agora para os próximos meses, inclusive em todo o Brasil, Elcio? Sônia, nós esperamos que, obviamente, por toda essa movimentação de mercado, essa declaração de governo, que vá haver um aumento nos preços, né? Esperamos que não seja de maneira significativa, porque toda vez que você faz uma mensagem como essa, e o que vocês acabaram de falar é fundamental, não existe essa necessidade de sair correndo a comprar arroz, não existe, pelo menos, sinalizações fortes de que vai faltar arroz, mas mesmo assim, obviamente, o mercado sempre aproveita essas ocasiões para fazer uma subida de preço, e isso a gente espera que vá subir um pouco o preço, mas não acredito que seja algo significativo, né? Não vai baixar, isso com certeza não vai baixar, principalmente que o mercado internacional está sinalizando que não existe muito arroz lá fora também para ser comercializado, mas eu não acredito que nos próximos meses a gente vá ter nem falta do produto, nem um aumento significativo dos preços. Como eu disse, e vocês também enfatizaram isso, as sinalizações, os dados que nós temos não indicam que vá haver falta do arroz nos próximos meses. Nós estamos saindo agora de colheita de arroz e não acredito que seja o momento para pensarmos em subidas drásticas de preço, e mesmo para que nós, consumidores, saiamos aí a comprar arroz, porque vai faltar no mercado. Isso aí. Elcio Guimarães, chefe geral da Embrapa Arroz e Feijão. Elcio, obrigada por conversar com a gente aqui nesse momento, nesse Jornal Gente de sábado. Um bom fim de semana para o senhor. Obrigado, Ana, Sônia, os ouvintes aí do programa Gente. Para nós, da Embrapa, é sempre um prazer poder trazer a vocês informações sobre culturas tão importantes quanto é o arroz. Um bom dia a todos. Isso aí. Obrigada, viu? E é esse o recado, né?